E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Deus abençoa os irmãos através da internet. E nessa noite nós vamos para o livro de São João, capítulo 20, verso 21, 22 e 23. E Efésios, capítulo 4, versículo 30, 31 e 32. E vamos continuar com o nosso tema. Porém, hoje, baseado na mensagem que o pastor Osmar pregou, intitulada A Evidência é a Palavra da Época. Ouvi essa mensagem várias vezes hoje. Como nós estamos dentro deste tema, e a gente vê que o irmão, começando com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, a sua primeira doutrina foi o novo nascimento. O irmão Brana prega, toda a sua mensagem é sobre novo nascimento, as 3 etapas da graça. Aí depois nós temos as 3 etapas da graça dentro dos selos, o batismo do Espírito Santo. A evidência vem em tempos diferentes. Se você escutar bem aquela mensagenzinha do pastor, mais 26 minutos, ele explica tudo que nós estamos tentando explicar aqui num ano. São João 20. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Vamos a Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nosso Deus abençoa o nosso coração para receber a palavra revelada. Fala conosco, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, essa indigna pessoa, usa como o Senhor queira usar. Nem dignos somos de estarmos aqui, Pai, mas é a misericórdia do Senhor. Fala com os teus filhos através da internet. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu te peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Poder sentar, meus irmãos. Graças a Deus, A evidência do batismo do Espírito Santo hoje, Naquela mensagem ali, o pastor Osmar disse que
nos dias de Lutero, a evidência era justificação pela fé. A evidência nos dias de João Wesley era a santificação. A santificação. Então, as pessoas, como Jesus é uma pedra de tropeço, como tropeçaram em Jesus, tropeçaram em Paulo, tropeçaram nos apóstolos, né? E então eles tropeçam hoje da mesma forma. A evidência nos dias do derramamento do Espírito Santo, na era pentecostal, era a restauração dos dons. Aí nós tivemos a evidência nos dias de Apocalipse 10, 1 a 7, a revelação dos 7 trovões, do 7º selo. Essa era a evidência naquele dia. Agora, a palavra está manifestada hoje. A palavra manifestada hoje. E Jesus, falando aqui, verso 22, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aí eles desceram para o cenáculo, ficaram 10 dias e foram cheios do Espírito Santo. Aí São Paulo nos fala também, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Como é que você vai entristecer o Espírito Santo? Você entristecendo o irmão, você ofendendo o irmão que tem o Espírito Santo, você ofendendo uma irmã que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, para assim, ficar triste, ele tem que estar num corpo, tem que estar numa pessoa. Então, quando você entristece aquela pessoa, você está entristecendo o Espírito Santo. Ele diz: no qual está selado até o dia da redenção. Apocalipse 10 foi o dia da nossa redenção. A abertura dos selos foi a nossa redenção revelada. Agora, o irmão Brana pregou por muitos anos a evidência do Espírito Santo, que ele pensava, enquanto ele estava trazendo a primeira e segunda etapa, trazendo uma mensagem precursora da segunda vinda. Veja só, a mensagem precursora da segunda vinda não foi a revelação dos selos. As 7 eras estavam dentro da mensagem precursora da segunda vinda. Irmão Branham pregou por muito tempo. Ele nunca creu que o falar em línguas era evidência. Ele sempre creu que era um dom. Mas Satanás imitou aquele dom. Ele disse: eu via bruxos falar em língua, um lápis escrevendo, aquele bruxo dando interpretação. E ele nunca creu. Mas, por um bom tempo, ele cria que era o amor. A mensagem desde então, 242, o parágrafo: eu sempre ensinei, a evidência do Espírito Santo é o amor perfeito, né? Isso soa muito bem, tem escritura, tinha escritura para apoiar isso aqui. 1 Coríntios 13, né? O maior dos 3 da fé, a esperança, era o amor. Então, o irmão Brana pregou por muitos anos a evidência como sendo o amor. Até que ele viu que a ciência cristã tinha mais amor do que os crentes. E não cria que Jesus Cristo era divino. Então ele disse: vê, eu creio no falar em línguas, é claro, mas embora eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu nada seria. Me tornaria como o metal que soa e o sino que tine. Então, quando você fala em línguas e tem amor ali, aquilo te mostrará. Olha, isso aqui foi pregado em 1960. Você não pode hoje ficar com a mensagem de 1960. Ah, mas foi o profeta que falou. Serviu para o seu dia. Aquela mensagem era para o seu dia. A sua primeira e segunda etapa. Na mensagem A Era de Esmirna, agora, quando você chega a ler as eras da igreja,
As eras da igreja foram pregadas em 1960, mas foram... Está dando uma microfonia. Foram pregadas em 1960, mas elas foram... O Dr. Lee gramaticou, fez a exposição das 7 eras. O irmão Branham corrigiu todinho, tudo, e liberou em 1964. 1964. E você pode ver que Laodiceia 38, que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos, você não encontra lá na original, porque ela precisou ser corrigida com a revelação dos 7 selos. Então, no parágrafo 111, aí nós vamos até o 140. Claro que nós não vamos ler todos eles, né? 111, 112 e o 140. Da era de Esmino, o profeta falando sobre a evidência de ter o batismo do Espírito Santo. Ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Se Deus não está falando, então eu não posso falar. Eu não posso colocar a minha ideia ali. Eu ia até usar o quadro hoje aqui, eu até comprei um quadro, a gente tem que montar ali o cavalete. Você não vai botar a sua ideia. Deus silenciou. Quem sou eu para dizer que isto é isso e aquilo e aquilo? Veja, ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Mas onde ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também. E dizer o que ele já disse. Tem que falar o que ele já disse. O irmão Branham disse, eu não vou responder pela geração que virá depois de mim. Agora, Deus terá um outro homem depois que eu partir. Pastor Osmar vem várias mensagens, ele disse que a sua mensagem vai até 2040, que completa 40 anos, do ano 2000 até 2040, que ele está pregando. Ele disse, eu vou responder por esta geração. Então, quem está falando nele, ele mesmo diz dessa mensagem que eu estava escutando, ele disse, é Jesus falando através de mim. É Deus falando através de mim. Deus falou através de Branham. Então, se ele disse que ele responde por esta geração, a sua geração, ele disse, o pastor Joaquim vai responder pela geração dele. Irmão Branham vai responder pela geração dele. Agora, como Deus trata com uma só pessoa, não é nós. Nós vamos responder por nossa geração. Não, eu não estou incluído nisso aí, nesse ministério. Porque aonde Deus silencia, eu também. Onde Deus fala, eu falo. Eu tenho Bíblia, eu tenho mensagem, eu tenho play. O play silenciou, eu silencio. Porque, meu irmão, é pelas tuas palavras que você será justificado. E é pelas tuas palavras que serás condenado. São Mateus, capítulo 13, 12, versos 36 e 37. Então o profeta diz, ele nos fala da evidência, ou o que aconteceria depois de sermos batizados com o Espírito Santo. E era que teríamos o mestre vindo e nos ensinando toda a verdade. Mas este mestre era um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não teria ouvido a verdade e a recebido pela revelação, ainda que você a ouvisse cada momento do dia. O mestre tem que estar dentro de você. É ele que te ensina. Não no homem, no segundo homem, mas no terceiro. Quando ele sela a sua alma,
Quando ele entra ali para ser senhor, para ser dominador, aí você rende-se a ele. Como Samuel fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Este era o sinal do Espírito habitando nos dias de Paulo. Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo ouviram a palavra, receberam-na e viveram por ela. Os que não tinham o Espírito ouviram-na como homens carnais, deram-lhes uma interpretação errada e continuaram no pecado. 112. Em cada era... E cada era é a era do Espírito Santo para o crente verdadeiro. Eu digo, em cada era a evidência foi a mesma. Os que tinham o Espírito, o Mestre, ouviram a palavra. E o Espírito neles tomou a palavra, ensinou-a, revelou-a para eles, a evidência. E eles foram do grupo que ouviram o mensageiro e sua mensagem, e a recebeu e a viveu. Você não pode separar a mensagem do mensageiro. Os judeus, nos dias de Jesus, eles estavam agarrados em Moisés. Não na mensagem de Moisés, mas em Moisés estava agarrado. Né? Agora, você não pode separar o mensageiro da mensagem. A mensagem, o mensageiro é um. Eles agarraram em Jesus e soltaram a mensagem. Agarraram em Paulo, fizeram uma estátua, colocaram dentro da igreja católica. Agarraram em Maria. Mas e a mensagem? Você pode agarrar em Brana e a mensagem. Você pode agarrar em João e a mensagem. E o mensageiro e a mensagem é um. Agora, quando eles receberam Brana como profeta, aquilo ali foi a evidência, porque Brana era a palavra em carne, e receber Brana no seu dia era ter a evidência do Espírito Santo. Da mesma forma hoje, se você recebe João, você recebe a mensagem. Você não pode receber a mensagem sem receber e reconhecer o mensageiro. Aí está a evidência do Espírito Santo. E ele disse, e eles foram. Pois bem, 140, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito é que o crente recebe a palavra para a época que ele vive. Hoje você não pode dizer que tem o Espírito Santo recebendo a mensagem de Lutero, a mensagem de Billy Graham que eles postam na internet, muito boa, mas serviu para o seu tempo. Serviu. Olha, o irmão Brana, ele disse, eu cria que a evidência do Espírito Santo era o amor. Soava muito bem, até que um dia, nós vamos ler aqui, Deus lhe corrigiu. Ele chegou a ver que a ciência cristã não cria que Jesus era divino e tinha muito mais amor do que os crentes, do que os que se diziam cristãos. Agora, você não pode tomar aquela mensagem desde então, as mensagens de 1960, 61, 62, 50, não, você não pode tomar ela e dizer, eu tenho o Espírito Santo porque eu tenho amor. Não, serviu para aquele tempo. É igual os pentecostais hoje, eles falam tanto deslumbrando no ouvido da pessoa ali no altar. Eu fazia isso quando era pentecostal, até que a pessoa começa a enrolar a língua. Aí, esse aqui recebeu, aquele outro recebeu. Uma confusão, uma Babel. E a pessoa é enganada. E ele não recebeu o Espírito Santo. Ele falou em língua.
Agora, o irmão Brana disse que quando eles falaram em língua no dia de Pentecostes, o povo entendeu. Quando eles falaram na casa de Cornélio, eles entenderam. Eles falam em língua nessas igrejas, ninguém entende. Mas isso já passou. Então a evidência é receber a palavra para a época que ele vive. Qual é a palavra hoje? Apocalipse 10, 8 a 11. É a palavra. Eu recebi Apocalipse 10, 8 a 11. O povo das fitas também, do irmão Brano, também crê em Apocalipse 10, 8 a 11. Eles creem que aquilo ali cumpre irmão José Brana. Não vamos criticar eles, mas eles crerem. Outros grupos também crerem. Trindade e Tobago crê que Apocalipse 10, 8 a 11 se cumpre ali. E a mensagem? Eles têm um homem, mas e a mensagem? Tem que ter uma mensagem, que é Deus, que é o Espírito Santo. Eles não têm. Eles não creem que o novo nome é Brana, eles não creem na mensagem de uma só pessoa, que João é apóstolo e profeta. O povo da terceira etapa hoje também, eles não creem que o pastor Osmar é profeta. Não, eles não creem. Gente, nós estamos vivendo em outro tempo. É aí onde dobramos a esquina. É aí onde você tropeça em João. Você tropeça na evidência. E aí é onde as pessoas estão tropeçando na evidência. João é a evidência hoje. Porque é Deus. Essa voz que você ouve no apertar o play não é um homem. Não é a voz do seu pai. Vocês são filhos do pastor Osmar. Não. Essa voz aí não é a voz do seu pai, irmão José. Não é a voz do seu pai, irmã Sara. Não é a voz do seu sogro, irmão Jorge Smith. É a voz de Deus. A voz que você ouve aí no play, quando o pastor Osmar está pregando, é a voz de Deus. Você vai dizer, é o meu pai. Não, não é seu pai, é a voz de Deus. Senão nós estamos escutando morto. E não pode comunicar com o morto, não pode comungar com o morto. Moisés fala, lá em Deuteronômio 18. Isaías também fala sobre comunicar com o morto. Se você dizer que é um homem, você está ouvindo o morto. Não, ali é Deus. É a voz de Deus. Não é o pai de Billy Paul, de José, não. Ali é a voz de Deus, ficou gravado, é a voz de Deus. Aí você pode dizer aí, já estou todo confuso. Vai ficar confuso. Porque não é a voz do homem que esteve com vocês dentro de casa, passeando. Não. Ali é a voz de Deus que ficou gravado, é a voz de Deus. Você pode ver que a voz de Lutero não ficou gravada. Ficou as suas pregações, livros escritos, Wesley da mesma forma. Mas nesse dia, a voz de Brana e de João ficaram gravadas. Então você não está ouvindo morto, você está ouvindo Deus. É como ele disse, Jesus disse para os judeus. Jesus disse, Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Ele disse, eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó.
É igual a história do carrinho, né? Daquele homem que estava empurrando o carrinho em cima de um cabo de aço, atravessando de um prédio a outro, e perguntou para o moço: você crê que eu posso atravessar de um lado para o outro empurrando esse carrinho? Ele disse: claro que eu creio. Não, mas agora eu quero que você entre aqui dentro. Ele disse: não, o problema é como te envolve. A evidência hoje é receber a palavra do dia, manifestada no dia. Você diz: João é o ministério, através da mensagem de uma só pessoa. Várias mensagens ele disse: eu sou João. Outras mensagens ele disse: eu não sou João. Aí você se atrapalha. Mas eu não me confundo com isso, não. Eu creio, eu nasci de novo, eu tenho o batismo do Espírito Santo, ele selou minha alma. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a profundidade, a altura? Quem? São Paulo disse na hora da morte: onde está, ó morte, a tua vitória? O Espírito Santo te dá segurança. Ele é um penhor. Mensagem Shalom, pregada em 64, 19 de janeiro de 1964. Nós estamos vindo na ordem de data de mensagem. Como se saberia o que está certo? Bem, como é que nós podemos saber o que está certo? Jesus chamou aqueles sacerdotes, fariseus, de mentirosos e filhos do diabo. Eles chamaram Jesus de Beelzebu, disseram que Jesus tinha demônio, um dos dois estava certo. Então o profeta diz: como é que você saberia o que está certo? Quando eles disse doutrina do aperto play, do inferno, os da direita, os da esquerda, nós somos da direita, eles são dos 13 da esquerda. Quem está certo? Hein? Eu não posso te julgar, né? Não. Eu tenho que cuidar com o que eu estou pregando. Eu vou ter que responder pelo que eu prego. Agora, se eu estou repetindo o que Brana falou, o que João falou, João é que responde por essa geração. Agora, se eu sair fora, João não tem nada a ver. Ele vai me julgar. Ele vai dizer: eu nunca te conheci. Nunca te reconheci ministro, nem pastor, nem pregador. Nunca disse amém para a sua mensagem. Então, um dos dois está certo. A coisa parece partido político. É uma briga, puxa para lá, puxa para cá. Mas na noiva não existe partido político. Em Cristo nós somos todos um. Nós fazemos parte desse corpo. As 7 naturezas do Cordeiro estão nessa esposa. Isaías 11, verso 1. 2 Pedro, capítulo 1, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor divino, as 7 naturezas do Cordeiro. Em minha alma, em sua alma. Isso me faz amar a pessoa mais errada, abraçar o inimigo,
Orar pelos que me perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Ele disse, a manifestação da palavra falada de Deus, sendo manifestada, luz da hora. Certamente que sim. Aí está a evidência do Espírito Santo. É crer na palavra de Deus quando ela é manifestada. Aqueles que creram nos Estados Unidos, quando a palavra estava sendo manifestada na carne, num profeta, aquilo era evidência deles ter recebido o Espírito Santo. Me fez lembrar da irmã Wright Mosley, quando o irmão Branham contou da criação dos esquilos, ali na sua casinha, tão pobre. Ela era pobre dos pobres. Irmão Branham foi na casa dela. E ele estava contando da criação dos esquilos. E ela disse, isso é verdade. Mas ela falou do profundo da alma. E aquilo chamou a atenção do profeta. Ela cria na palavra manifestada do dia. Irmão Branham disse, irmã Wright, você falou a coisa certa. Pede o que você quer. $1 milhão. Estava ali naquela noite, ali naquela casa, aquela cabana, tomando um cafezinho com ela. Os irmãos estavam junto com ele. Sua irmã Edith está paralítica. Peça a cura dela. Ela vai receber. Ela ficou parada. Você vê que não eram muitas pessoas que tinham recebido o batismo do Espírito Santo na alma. Como a Wright Mosley. Peço $1 milhão. Ela disse, irmão Branham, o maior desejo da minha vida foi a salvação dos meus 2 filhos. E eles estavam fazendo bagunça lá fora, correndo para um lado para o outro. O profeta disse, eu lhe dou. Quem estava dizendo eu lhe dou, não era pai de Bilipô, não, era Deus. Não era pai de José, não, era Deus. Era Deus. Na mesma hora os meninos entraram ali, chorando, se arrependeram, morreram salvos. Ela disse a coisa certa. Ele era a palavra manifesta para aquele dia. Apocalipse 10, 8 a 11 é a palavra manifesta para o nosso dia. E quando você recebe João como profeta, você recebe a mensagem profética, você tem que receber o profeta. Não é um pastor. Vocês em Franca apenas viram um pastor. Veja que a África, tão longe, viram um profeta. Não todos, mas viram um profeta. Uma minoria no Brasil viram um profeta. Ezequiel 33, 33. E quando essas coisas acontecerem, então saberão que houve no meio deles um profeta. É onde vocês gaguejam e não pode, sua língua não pode dizer que ele é um profeta. Porque nós não ouvimos a voz de um pastor nesse play. Nós ouvimos a voz de um profeta. Deus não é um pastor, é Deus. Nós ouvimos o quíntuplo ali. Não é a voz do seu avô, não. Não é a voz do seu pai. É a voz de Deus. E ele ainda disse, receber o Espírito Santo hoje é receber João. João representa a esposa. A palavra
Certamente que sim. Aí está a evidência do Espírito Santo. É crer na palavra de Deus quando ela é manifestada. Ele era a palavra manifestada. E alguns a negaram, a ridicularizaram, caçoaram dele, o chamaram de adivinho. Algum espírito maligno. Existe evidência. Falar em língua. Existe evidência dos frutos. A única evidência que existe é quando o homem crê na palavra escrita, quando ela é vindicada, ande na luz dela. Jesus foi a luz da hora, porque ele foi a prometida palavra da hora e tentou contar-lhes isso. Mas estavam demais em escuridão para entendê-la. Sim, é hoje. Jesus tentou, Brana tentou falar. Selo 371, algo sobrenatural está acontecendo essa semana, na semana da abertura dos selos, e eu duvido que alguém tenha visto. Eu queria que alguém levantasse e dissesse: eu vejo. Faltava alguém selado, batizado com o Espírito Santo, para poder ver o que estava acontecendo naquela semana. Porque Deus selou um homem, William Brana. Deus batizou um homem com o Espírito Santo naqueles dias, William Brana, que viu o selo. Ellen White não viu, escreveu. As testemunhas de Jeová também não viram. Escreveram muitas revistas e livros sobre um mundo novo, mas não é a revelação. Deus não trabalha com uma organização. Deus trabalha com um profeta. Da mesma forma, aquilo que foi proibido, irmão Brana, falar. O que foi proibido, hoje é evidência. João falou. A voz. Como o pastor Osmar disse, muitos querem ser João. Muitos querem ter essa honra, mas não é ter a honra. Deus custou achar esse homem. João tem se tornado uma pedra de tropeço. São João 13, verso 20. Receber o Espírito Santo hoje é receber João. Receber o Espírito Santo no dia de Paulo era receber Paulo. No dia de Irineu era receber Irineu, no dia de Lutero era receber Lutero, era a evidência. No dia de Brana era receber Brana, era a evidência. São João 13, 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Paulo foi enviado, quem recebia Paulo recebia Cristo, recebia o Espírito Santo, recebia a evidência, e assim sucessivamente. Cada tempo, cada era, Deus mandou um mensageiro com uma mensagem, e do ano 2000 para cá nós recebemos um mensageiro, nós recebemos um profeta com uma mensagem. Escute a pregação. Escute para se alimentar dela. Você sabe que Deus mandou o pão no deserto, a carne? Porque Deus ouviu, não foi oração, foi a murmuração do povo. Hoje Deus está ouvindo as suas murmurações, não é as suas orações. Um povo que murmura. Eles comeram carne até sair pelo nariz. Todos que comeram aquele pão no deserto morreram. Perguntas e resposta número 2. 44. Agora, essa não é a evidência do Espírito Santo, vê? Não pode confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é amor. E a ciência cristã exerce mais amor que qualquer outro que eu saiba. E eles negam mesmo que Jesus Cristo seja divino, vê?
Não há uma evidência do Espírito Santo que eu saiba. E essa é uma fé genuína na prometida palavra da hora. Hoje! Qual é a palavra de hoje? Apocalipse 10, 8 a 11. Se você pensar que Apocalipse 10, 1 a 7, não é mais a evidência. E nós não estamos nos baseando no que Branham revelou. Na mensagem Cisterna Rota, 66. Nós lemos domingo aqui essa mensagem. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo, Dr. Liveu, o qual está presente agora, e ele é um teólogo, e tanto, e assim. Nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas. Foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado isso. Ele disse, o que o irmão pensaria ser evidência? Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso, então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, porém certo dia o Senhor, numa visão, me corrigiu. E ele disse, isso aqui é Deus, ele disse, a evidência do Espírito era aqueles que podiam receber a palavra. Branham era a palavra. João era a palavra. Não é verdade, pastor Mendes? Pastor Sebastião José, não é verdade? Branham era a palavra. João, Osmar, era a palavra. Não estamos falando do pastor, estamos falando do profeta. Coisa é forte. Isso não é leite desnatado, meus irmãos. Veja o que ele disse. O Senhor me corrigiu numa visão. E Deus está corrigindo a igreja nesse dia também. Na visão do selo, dos trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Ouça a mensagem. A evidência é a palavra da época. Ouça, 26 minutos. João é a evidência. Vocês, ele ainda diz, tropeçaram, saíram. Aqueles 10 mil que o irmão Branham falou, o pastor Osmar cita no 7º selo, aqueles 10 mil também tropeçaram. Aqueles 10 mil tropeçaram em Branham, na evidência, quando eles poderiam ter recebido. Ele disse, a evidência do Espírito Santo era aqueles que podiam receber a palavra, nem o amor, nem falar em línguas, mas receber a palavra. O mensageiro e a mensagem são um. Voltamos a São João 13, verso 20. O que receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Ele enviou um homem, Branham. E o 7º anjo é o ministério do 7º anjo. João é o ministério. Um homem. Branham era o ministério. Um homem. Aí você diz, já não estou entendendo nada. É para você não entender nada mesmo. Porque é uma revelação. É o mestre interior, como o profeta diz no início aqui. Não é o mestre exterior, seu pastor. De repente é a serpente que está falando com você, como falou com Eva. É o mestre interior. O irmão Branham disse, aquela voz falou lá dentro do meu coração.
A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo o seu pastor para não crer. Agora, se você apertar o play, você vai ouvir para crer, para rapto. Não para trazer confusão no lar, na igreja, mas para unir a família. Às vezes a mulher tem que chamar a atenção do homem. Ele tem que baixar a cabeça que está errado mesmo. É Deus escondido nessa mulher. É Deus escondido nesse homem. Deus selou essa mulher. Ela tem o Espírito Santo. E você está tropeçando na evidência. Nós estamos falando do homem. Não é a voz do homem. É a voz de Deus. Não é o play do homem, é o play de Deus. Aonde você tropeça. Então o doutor veio, estava me dizendo que isso é escriturístico. Ele disse porque em São João 14, Jesus disse: quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará essas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo. São João 14. Ele nunca me disse nada errado até agora. Que isto é evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra. Se você pode recebê-la. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em língua. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vocês fariam qualquer coisa dessas. Porém ele disse, ele tomará essas coisas de mim e vos-las anunciará. E vos-las anunciará o que há de vir. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. Deus te abençoe.